Iniciativa do Judiciário. Nós vamos bater agora um papo bem legal com o jurista André Marcília. Seja muito bem-vindo, doutor. Como é que o senhor está vendo, do ponto de vista da lei, as prisões do dia de hoje? Seja bem-vindo. Olá, Paulo. Prazer estar aqui contigo, com toda a sua audiência. Pois é, eu creio que a gente precisa analisar esse caso, assim como todos deveriam ser analisados, com frieza, com tranquilidade. Mas não me parece ser o caso. A gente tem as análises dessas prisões me parecem um tanto precipitadas em relação a isso. O que nós temos, pelo menos aquilo que nós tivemos acesso pela imprensa até agora, foi de que havia uma minuta, essa minuta e algumas eventuais trocas de mensagens, e houve essa minuta sendo impressa dentro do Palácio do Planalto. Então aí já relacionaram isso com o Bolsonaro. Veja, o Palácio do Planalto é como um shopping center, entra todo mundo ali, de tudo quanto é jeito, né? Não é possível, isso é muito frágil, essa relação é muito frágil. E essa minuta, a existência de uma minuta, mesmo que ali se planejasse um golpe, que ali se planejasse um assassinato, isso não é crime. Veja, planejar um crime não é crime. Eu não estou inventando isso, eu não estou dando uma opinião, isso está na nossa lei, isso está no nosso Código Penal. Aliás, é isso que faz, Paulo, com que escritores, por exemplo, não sejam presos. Porque a diferença entre um escritor ou um roteirista de série de streaming, a diferença entre essas pessoas ao elaborarem uma série, um livro sobre um assassinato e um criminoso, é justamente o início do ato executório. Se não há esse ato executório, se ele não é posto minimamente em prática, muita gente fala assim, mas se puser em prática um golpe, não tem como investigar depois, porque o golpe já vai ter sido dado. Não é necessariamente terminar o ato executório, é iniciar o ato executório. Ou seja, se você está no terreno da fabulação, se você está no terreno do planejamento e não coloca aquilo minimamente em uma prática de ação concreta e demonstrável, aquilo não é crime. Aquilo, por mais estranho que possa parecer, é liberdade de expressão. Como a gente costuma dizer aqui, se o sujeito chega na delegacia e diz para o delegado para ser preso, que ele quer ser preso porque está com desejo de matar alguém, o delegado vai mandar ele embora, porque não há razão para mantê-lo ali detido, porque não cometeu nenhum crime até aquele momento. Mesmo que ele fale, que tenha planejado, que tenha tudo escrito direitinho como é que ele vai fazer, ainda assim não é considerado crime, porque ele não cometeu o ato ilícito, não é verdade? Ou seja, ele está ainda em parte de planejamento. Como dissemos aqui, o que é estranho e o que nos parece realmente muito esquisito, e a gente tem que analisar isso de uma forma bem fria e dentro da lei, os caras estavam no poder ali dentro, eles podiam se reunir ali, discutir, jogar cartas, jogar uma partida de truco, dizer que queriam explodir o mundo, eles poderiam dizer o que quisessem, né? O que quisessem ali. A partir do momento que não o façam, aí não é crime, não é? Agora, veja, o ato aí em si está sendo considerado depois que o atual governo já estava quase 2 semanas no poder. Então, veja, já estava andando. E o senhor acha que é possível se cometer um golpe de Estado com estilingues e bolinha de gude? Pois é, aí entram ainda essas questões secundárias, né? Ainda sobre a questão anterior do planejamento, outro dia eu até escrevi um artigo e disse isso. Se você passa 4 anos planejando um golpe todos os dias, todo dia você chega em casa, planeja, fala com outro, planeja um golpe 4 anos seguidos, aí você sai de casa e assalta um supermercado e é preso, você vai cumprir pena por assalto. Você não vai cumprir pena por golpe, porque golpe não foi dado. Então, o direito, ele pune o que você faz, ou o que você fez, nunca o que você pensou fazer. Senão, a cabeça da gente, ela é tão fértil que eu acho que não sobraria ninguém solto no mundo. Claro que em todos os momentos da vida, alguém já pensou alguma bobagem, alguém já cogitou alguma besteira, mas não fez. E é isso que importa. O direito, ele precisa ser objetivo. Agora, há diversas fragilidades outras nesse caso, né? Então, como é que é possível a elaboração, ou como é que é possível você cometer um golpe com bolinhas de gude, como se diz, como estilingue, ou mesmo ouvi dizer bazuca? Quer dizer, há toda uma narrativa fantasiosa, me parece, né, do ponto de vista, pelo menos, intuitivo em torno desse caso, em relação ao que até agora chegou a nós. E eu fico aqui pensando também, Paulo, que outro ponto relevante é o seguinte: o 8 de janeiro, que foi visto como
uma tentativa de golpe de Estado, os inquéritos sigilosos do STF não foram capazes de rastrear. A gente teve agora o tal do tio França, que foi até a Praça dos Três Poderes, e os inquéritos dos atos antidemocráticos, todos os inquéritos que estão no STF, eles não foram capazes de rastrear. Agora, mais uma vez, há uma tentativa de golpe e assassinato em que esses inquéritos não foram capazes de rastrear. Então, assim, para que servem, afinal de contas, esses inquéritos? A gente precisa concluir aqui que ou os inquéritos não estão servindo para nada, ou esses fatos estão surgindo de uma hora para outra, e é necessário que a gente se pergunte também por qual razão. É curioso que toda vez que o governo passa por um apuro, ou que o judiciário está sob holofotes ou críticas, surge uma acusação grave contra sempre das mesmas pessoas, contra as mesmas pessoas, pelos mesmos fatos. Estamos, Paulo, há 6 anos assim. Como é que a gente pode pensar que estamos há 6 anos sob perigo de ameaça à democracia? Então, ou realmente isso tem algo de fabulação, tem uma tentativa talvez das próprias autoridades de criarem fatos fantasiosos, ou a gente tem uma democracia que é tratada por incompetentes, por autoridades incompetentes, que durante 6 anos não conseguem erradicar aquilo que eles anunciam como um problema. Essa democracia, ela é relativa e já foi externada pelo chefe do poder em algum tempo atrás, não é? Ela é uma democracia relativa. A pergunta que eu faço agora é o seguinte: tem condições de relacionar isso que ocorreu, ou seja, a prisão desses militares de hoje, com o presidente Bolsonaro e com o vice dele na chapa, né, que ele estava concorrendo, o general Braga Neto? O que tem nisso aí? Porque eu me lembro muito bem, na época em que o presidente Lula foi acusado de ter ali, de ser proprietário do sítio de Atibaia, ele disse: não tem nada aí no meu nome, não tem nada assinado aí, e mesmo assim os caras foram lá atrás dele e tentaram condenar, e aí a esquerda disse que estava errado, porque não havia absolutamente nada ligando o presidente ou o ex-presidente em questão com aquele fato em si. E por isso, inclusive, né, conseguiram anular através do erro de CEP, mas alegaram isso aí também, que não fazia o menor sentido esse tipo de coisa, como, por exemplo, também as obras lá no triplex do Guarujá. Então a pergunta que eu faço agora é o seguinte: como é que isso pode ser atribuído ao ex-presidente e ao vice dele na chapa, que concorreu em 2022, o Braga Neto? Faz sentido juridicamente isso, doutor? Não vejo como. A única forma, a não ser que a gente tenha amanhã uma demonstração, uma prova e tal, mas até agora, pelo que a gente viu, para mim, sentido nenhum jurídico faz. E pelo seguinte, muitas vezes os políticos, ou os comandantes, ou os presidentes acabam condenados pelo que a gente chama de domínio do fato, né? Então, eles são os presidentes, então eles estão num cargo de responsabilidade que faz com que eles possam se tornar responsáveis pelos atos dos seus comandados. Veja, não é o caso de um crime, é um caso apenas de uma situação lícita. Se alguém está exercendo o poder de presidente, né, então, investido desse cargo, ele se responsabiliza pelos seus subordinados. Agora, ninguém dá um golpe investido da posição de presidente. Então é óbvio que para se condenar o Bolsonaro, ou para se investigar, ou enfim, para se atribuir ao Bolsonaro qualquer culpa nesse caso, é necessário, primeiro, que exista um fato e que esse fato seja criminoso. Segundo, que exista uma relação direta dele com esse fato. Não pode ser uma relação suposta. Não pode ser porque ele estava ali perto. Não pode ser porque ele era o presidente, ou comandante, ou foi o presidente, ou porque ele é líder da direita. Essas suposições não existem no mundo criminal. Não pode ser feito esse tipo de ilação sem uma relação não apenas direta, como demonstrada e comprovada da intenção dele de participar disso. Veja que a Polícia Federal já tinha vazado informação